comprar uma casa em Portugal. Em novembro de 2023, exatamente no dia que eu fazia 30 anos, dia 28 de novembro, exatamente no dia do meu aniversário, eu assinei o contrato de compra e venda da minha casa própria. Inclusive, eu fiz vários vídeos, tanto mostrando a minha casa, quanto mostrando todo o processo que eu fiz para conseguir adquirir o imóvel. Inclusive, essa casa que vocês estão vendo aqui é a minha casa própria. Eu mostrei a reforma, vários vídeos, fiz várias playlists aqui no canal, pois a minha vitória é a sua vitória. Se eu consigo, automaticamente eu já venho aqui no canal para te ensinar como conseguir também. Só que devido a muitos pedidos no vídeo de hoje, eu vim trazer de forma resumida e com a linguagem simples todo o processo que eu fiz, principalmente referente à documentação, valor de entrada, para conseguir comprar o meu imóvel próprio aqui em Portugal. E se eu conseguir aí em 3 anos, né, 3 anos de planejamento, eu já vivo aqui em Portugal, se você não me conhece, eu sou a Mila Britoque, muito prazer. Aqui nós desvendamos os segredos de Portugal, eu te ensino basicamente tudo para você ter uma vida boa, imigrar para Portugal e ter uma boa vida aqui no país. E hoje eu vou te ensinar como você que tá aí me assistindo vai conseguir comprar sua casa própria aqui em Portugal. Ah, Mila, mas eu sou pobre. Meu amor, então vida é pra você mesmo, que eu vou te ensinar através do financiamento. E para aquelas pessoas que vai naquela questão, É melhor você investir o seu dinheiro do que gastar comprando uma casa própria. vem cá, meu amor, minha casa, que é essa aqui que vocês estão vendo, por exemplo, eu já comprei ela 100% habitável com todas as licenças já viáveis. Inclusive, a gente vai falar sobre licença daqui a pouco nesse vídeo. Essa casa foi 87 mil euros, 87.500 para ser mais exato. Agora me diga, se eu tivesse 87.500 para dar vista e sobrar na casa, você acha que eu, pelo amor de Deus, né, gente? Qual pobre que vai ter todo esse dinheiro? Nem sei quanto é que dá 87.500 aí em real. Coloca aí, produção, na cotação de hoje, quanto é que tá 87.500 em real? Nem sei, mas é muito dinheiro, entendeu? Então, nós que é pobre aqui, a gente junta suado aqui o dinheirinho na entrada, né? Então, vou te ensinar você a como você conseguir também comprar o seu imóvel próprio aqui em Portugal através do financiamento. Vamos falar primeiramente sobre os documentos necessários, mas antes, vamos para um lugar mais confortável, que você se sinta mais em casa? Agora que eu te trouxe para um lugar mais confortável, com uma vista mais gostosa, vamos falar sobre documentações. Quais são os documentos necessários que você precisa ter para conseguir comprar sua casa, financiar sua casa aqui em Portugal? Calma que eu já vou te contar, seu ansiosinho, você que tá aí morrendo de ansiedade, mas antes, deixa seu like. Basta clicar nessa mãozinha que tem assim, não custa nada e dura 2 segundos, tá? E você informa pro YouTube que esse vídeo tem relevância e tem um conteúdo que tá agregando muito na tua vida de forma positiva. Inclusive, se inscreve no canal. Aqui do lado tem um botão vermelho escrito inscreva-se ou inscrever-se. Pronto, clica nele e você já está inscrito. Também não custa nada e dura 2 segundos. E sempre que eu lançar um vídeo novo aqui com alguma informação relevante para ti, o YouTube vai lá e te avisa. Inclusive, inscritos aqui no canal tem vários benefícios, como por exemplo, na estreia de cada vida tem um chat exclusivo que eu fico só respondendo os inscritos. Mas para isso, você precisa se inscrever com pelo menos 24 horas de antecedência. Então se inscreve agora. Então vamos falar sobre os documentos? Aproveita, pega seu papelzinho, sua caneta e anota aí. O primeiro documento que você precisa ter é autorização de residência, tá? Sem ela, você não consegue nem avançar o processo. Então o primeiro ponto é, se você chegou aqui em Portugal, sei lá, com seu visto de procura de trabalho, tá aqui em Portugal com sua manifestação de interesse, o próximo passo é colocar a cabeça num lugar e focar para pegar sua autorização de residência. Outro documento também importante que você vai precisar é a declaração de IRS, que é a declaração de imposto de renda do ano anterior. Então, por exemplo, você pretende fazer esse financiamento agora em 2024. Você precisa da declaração de rendimentos do ano de 2023. Então, vamos lá. Mila, eu não tenho de 2023, então ainda tô me programando. Acho que vai ser lá para 2025. Então, você precisa fazer a declaração de seus rendimentos todos certinhos agora no ano de 2024. Para 2025, ela ter essa validade, né? Ter um volume bom de rendimentos e você conseguir ter esse financiamento aprovado. Lembrando que não basta ter somente a declaração do imposto de renda. Tipo, se você declarar imposto de renda lá com 0 de rendimento durante todos os meses, óbvio que ninguém vai querer te financiar nada. Ou seja, se você tem intenção de financiar seu imóvel aqui, o seu primeiro passo é já se programar no ano anterior, se possível 2 anos antes, né? Quanto mais melhor, mas no ano anterior para você declarar um ano inteiro rendimentos todos os meses, de no mínimo, um salário mínimo que esteja ali valendo na época, tá? No mínimo. Lembrando que um salário mínimo por pessoa não financia imóvel. Se você ganha um salário mínimo e vai só você financiar aquele imóvel, não vai aprovar só no seu
seu nome, vai precisar de uma ronda extra. Só vai aprovar, tipo, se a casa for muito barata. Por exemplo, você já tem uma movimentação financeira, você ganha um salário mínimo, mas já tem uma movimentação financeira, um cartão de crédito, as contas tudo em seu nome, e a casa é 50 mil. Tipo, a parcela vai ficar 200 e pico euros, 100 e pico euros. Aí sim, tudo bem. É mais tranquilo para financiar apenas no teu nome. Agora, se for uma casa de 80 mil, 90 mil, 100 mil para cima, você tem que ganhar acima do mínimo, tá? Senão o financiamento não é aprovado. E não é aprovado porque a parcela vai ocupar mais de 30% aí do seu rendimento mensal. Então, a gente já vai chegar nessa questão de 30% de porcentagem, mas só para você ter noção, para a gente não perder o fio na meada, então você precisa fazer a declaração do seu imposto de renda. E sim, tudo que você ganha, todas as vírgulas, todos os pontos, você precisa declarar caso você queira financiar o imóvel no ano a seguir. E outro ponto é o cartão cidadão. E aí você deve estar pensando, Mas, Mila, cartão cidadão não é só pra cidadão? não, meu amor, não é não. Cartão cidadão você consegue adquirir se você tiver a sua autorização de residência. Você solicita o seu cartão cidadão através do Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Se você não sabe o que eu tô falando, tá parecendo um monte de minhoca na tua cabeça, fica tranquilo. Tem vídeo aqui ensinando, explicando o que é esse Estatuto de Igualdade, como é que funciona e como é que você faz ele. Então tem um vídeo completão, porque se eu falar cada detalhe aqui, ensinando como é que faz IRS, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que faz... Não vai dar tempo de fazer, vai ter um vídeo aqui de mais 3 horas, tá? Então, essa parte, se você tiver realmente interesse, você vai procurar e vai saber como fazer. Mas, através do Estatuto de Igualdade, Direitos e Deveres, você consegue, através do registro, solicitar o cartão cidadão. O cartão cidadão, ele tem um custo, se não me falha a memória, que varia de 13 a 15 euros. Gente, tá aumentando muito aqui, né? Vou ver se eu acho um lugar com menos aí. Pronto, acho aqui que vai ficar mais fácil pra gente conversar. E o próximo documento é os seus 3 últimos rolerites, tá? Os seus 3 últimos vencimentos. Cada um chama de um jeito, cada um chama de um nome. Mas enfim, você vai precisar desses 3 últimos. Não é um fator obrigatório assim que eles negam o seu financiamento, mas a maioria pede como um documento suplementar, para facilitar ali na hora da aprovação. E além do rolerite, você vai ter que apresentar o seu contrato de trabalho ou início de atividade. Lembrando que, se você vai apresentar um início de atividade que começou daqui a um mês, seu crédito não vai ser aprovado. Se você trabalha emitindo recibos verdes, você provavelmente já tem que estar nesse ramo, nessa área há bastante tempo ganhando, faturando nesse segmento, né? Então, assim, se você trabalha registrado por alguma empresa, você tem que apresentar algum vínculo com aquela empresa. Ou seja, além dos seus 3 últimos rolerites, essa parte, umas pedem, outros não é um fator obrigatório de rejeição. Só que o contrato de trabalho, sim, você precisa mostrar que você tem algum vínculo, que você tem como pagar aquela parcela todos os meses, tá? Ou seja, você ainda está contratado por alguma empresa. Se você não tem contrato de trabalho, se você não trabalha registrado por nenhuma empresa, não tem problema, você pode pegar o seu início de atividade e também apresentar. Ai, Mila, mas eu não tenho início de atividade nem contrato de trabalho. Eu tenho uma empresa aqui em Portugal. Melhor ainda, meu amor, tu pega o seu documento da tua empresa e apresenta aí como proprietário ou, sei lá, o sócio da empresa, enfim. Então você precisa ter algum comprovativo de trabalho aqui em Portugal, se é que você me entende. E fora todos esses documentos, existem fatores necessários que você precisa ter. Então, só pra gente dar uma recapitulada. Você vai precisar da sua autorização de residência. Assim que você ter ela em mãos, você vai dar entrada no Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Tem no Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres em mãos, você vai dar entrada no seu cartão cidadão, beleza? Tem no cartão cidadão pronto, qualquer banco aprova de forma bem mais fácil pra ti. Porque o cartão cidadão, ele não tem validade, enquanto a autorização de residência tem validade de 2 anos. Então, por exemplo, se você vai financiar um imóvel, o período do imóvel aí, sei lá, 30 anos, 40 anos que seja. E se seu cartão de autorização de residência só tem 2 anos, o banco não vai aprovar, porque por mais que ele seja renovado de forma automática, as empresas bancárias não sabem disso, né? Então, é por isso que você precisa ter o cartão cidadão, para todos os bancos abrirem as portas para você ter financiamento de todos os bancos, só você escolher ali as taxas, que daqui a pouco a gente vai falar sobre taxas, sobre melhor banco também. Fazendo isso, você já tem que ter feito no ano anterior a sua declaração do seu imposto de renda, vai pegar os seus 3 últimos vencimentos, seus 3 últimos rolerites e apresentar também o seu contrato de trabalho ou início de atividade ou contrato da sua empresa que você é sócio, enfim, algum vínculo que você trabalha aqui no país. Beleza? Tem tudo isso? Agora vamos lá procurar casa. Você vai procurar casa e você achou um imóvel, achou um lugar legal que você gostou. E aí, quais são os fatores necessários? É só o documento? Não. Para você comprar um imóvel aqui em Portugal, você precisa de no mínimo 10%. Se você tiver todos os documentos que eu falei, eles vão te pedir no mínimo 10% de entrada fora o valor das taxas. Então vamos lá. Se a casa tem um custo de 90 mil euros, você vai precisar dar 10 mil euros de entrada mais documentos. É muito importante você colocar isso na ponta do lápis. Se a casa tem um custo de 50 mil euros, você precisa dar 5 mil euros de entrada mais
mais os documentos, ok? Então, assim, quando você for comprar um imóvel, não pensa só no valor da entrada. Você precisa ter o valor da entrada mais o valor da documentação, que a gente vai falar já já. Então, tendo o valor da entrada, outro fator obrigatório que você precisa ter é o valor das taxas, tá? Quais são essas taxas? Você vai ter que pagar imposto de selo, você vai ter que pagar as taxas bancárias, você vai ter que pagar IMI e você vai ter que pagar a escritura, todo esse montante. Calma que você deve estar aí para respirar. Mas, se você for até 35 anos, se sua idade é até 35 anos, você tem um IMI grátis. Então, você não paga o IMI. Até porque a gente nem tem como calcular o IMI agora, porque varia de cidade para cidade. Portugal tem cidade pra caramba. Então, cada cidade é um valor de IMI. Por exemplo, no meu imóvel, meu IMI foi 140 euros anuais, tá? É como se fosse o IPTU do Brasil. Se não me falha a memória, é IPTU no Brasil, né? O IMI é como se fosse o IPTU do Brasil, é aquele valor de taxa anual que tu paga do imóvel. Se você tiver até 35 anos, você é isento. Então, assim, muito importante, além dos documentos, separa o valor da entrada e separa o valor das taxas que você vai ter que pagar, tá? Lembrando que assim que você fazer a escritura, você precisa também pagar todas essas taxas. Vou ser bem sincera pra você, a taxa varia de acordo com o imóvel, então depende muito, a porcentagem pode variar bastante, vai de 0,08, 0,07, tipo, se o imóvel for menos de 90 mil, você paga uma taxa, se o imóvel for mais de 90 mil, você paga outra taxa, se o imóvel for 600 mil, você paga outra taxa, enfim. Mas, basicamente, você vai gastar aí por cima, assim, de imóvel, de 2 mil a 3 mil euros. Se o imóvel for mais de 600 mil euros, você vai pagar aí para muito mais de 5 mil euros só de documento. Então, você precisa também separar esse dinheirinho. E outro requisito necessário e obrigatório é, você não pode ter dívidas que ocupam até mais de 30% do seu rendimento, tá? Vamos lá. Supondo que você tenha aí alguma dívida. Lembrando que essa dívida não é água, luz, telefone, compra do supermercado, não. É tipo financiamento de carro, crédito pessoal, ou qualquer tipo de financiamento que você tenha, alguma coisa fixa no cartão de crédito a longo prazo, sei lá, você financiou um iPhone por alguma empresa, né, por alguma loja, ou sei lá, você financiou uma pancada de imóveis por alguma loja. Enfim, você não pode ter nenhuma dívida que ocupe mais do que 30% do seu salário, senão também não é aprovado, ok? Lembrando que a parcela da casa, se você tiver uma dívida até que ocupe menos de 30%, sei lá, ocupa 10%. Você tem um financiamento de tal coisa que ocupa 10%. Isso vai impactar no seu financiamento do imóvel. Por quê? Por lei, né, não pode ultrapassar 30% dos rendimentos. Então, aquilo vai ser contabilizado. E por mais que você pense... Ah, mas eu vou financiar pelo novo banco e minha dívida não multiplica, eles não vão saber. Meu amor sabe. Até porque eu, quando fui financiar minha casa, na época faltavam 3 parcelas do financiamento do meu carro. E eu não queria falar para isso não impactar de forma negativa. E quando eu fui fazer o financiamento, ela perguntou, você tem alguma dívida? Eu falei, não. Ela, você paga o aluguel? Eu falei, pago. Ela, mas isso aí não conta, né? Porque provavelmente você vai para casa. Eu falei, sim. Aí, beleza. Ela falou, mas você não tem nenhuma dívida, certeza? Eu falei, não. E aí, quando soltou a simulação do financiamento, falou, você tem uma dívida aqui de 175 e algumas coisinhas. Falei, é do carro, mas termina daqui a 3 meses, tipo. E aí eu percebi que sim, você tem que falar, porque se você não falar, você vai passar como mentiroso, porque os bancos aqui, eles têm contato entre si. Então, por mais que seja de outra financeira, o banco vai ter acesso. Então agora, após você ter todos esses requisitos, tanto na parte de documento quanto no fator financeiro, você precisa também já ter o dinheiro da entrada e o dinheiro dos documentos. Agora é que você vai procurar o imóvel. Agora, meu amor. E aí você achando imóvel, você vai atrás do financiamento e ainda tem outro porém, tem as taxas. Aqui em Portugal, as taxas não são como do Brasil. Aqui existe taxa fixa, taxa mista e taxa variável, que varia de acordo com o Euribor. Você sabe o que é Euribor, meu amor? É um negócio complexo. Mas se você não souber por qual caminho andar e qual a taxa você escolher melhor de acordo com o seu rendimento e seu perfil financeiro, seu sonho da casa própria vira um pesadelo, porque em 2 anos essa casa hipoteca porque tu não tem dinheiro pra pagar. Mas calma que eu também vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Daqui a pouco a gente fala sobre Euribor e taxa, beleza? Só que comprar uma casa não é só ter documento e ter dinheiro na conta pra dar a entradinha e ter o financiamento aprovado. Tem outro porém, meu amor. Além de você procurar a casa, você achar a casa, você precisa ter conhecimento de certas situações, como por exemplo, se a casa não tiver licença habitação e licença energética, você não pode habitar ela, sabia disso? Ou seja, até você ter essa licença em mãos, a casa tem que ficar fechada. Então, quando você procurar um imóvel, é muito importante, independente de ser por imobiliário ou ser pessoal, abra sua boquinha e pergunte: posso dar uma olhadinha na licença habitação e na licença energética? Essa licença é obrigatória, todas as casas têm que possuir, têm que ter. Se ela não tiver, é outro dinheiro que tu vai
vai ter que gastar, tu vai ter que desembolsar e não é barato não. E além de não ser barato, demora pra caramba pra sair. Outro ponto que você também precisa ter bastante atenção é sobre o contrato de compra e venda. Assim que você fecha um imóvel, tá, você vai atrás do financiamento. Logo de imediato não é feita uma escritura, é feito um contrato de compra e venda. E aí tá a maior pegadinha que muita gente pega e perde muito dinheiro. E quando eu falo muito dinheiro, gente, é perder todo o valor da entrada. Imagine tu tá olhando a casa de 50 mil, deu 5 mil aí de entrada, aí você dá esses 5 mil como sinal no contrato de compra e venda e simplesmente o financiamento não é aprovado, ou sei lá, não é aprovado 50, é aprovado 45, aí você não quer fechar, ou quer fechar em outra casa, e simplesmente você perde esses 5 mil euros suado, tu juntou. Imagine, problema, né? Então, e aí é que essa questão é a questão das cláusulas do contrato de compra e venda. Então, quando você gostar do imóvel, você vai para o financiamento. Só que o financiamento pode demorar algum tempo, pode demorar alguns dias. Então, o que é que acontece? A pessoa, ela vai te solicitar um sinal para segurar aquela casa, para não repassar para outra pessoa. Qual é o valor desse sinal? É o valor da entrada do imóvel. E aí, o que é que vai segurar de que a pessoa vai devolver o dinheiro, que esse dinheiro vai ser realmente usado como entrada? É através do contrato de compra e venda. Tá? Esse contrato é emitido e tem cláusulas nesse contrato. E um ponto muito importante que você precisa sinalizar é que você só assina o contrato se tiver uma cláusula falando que você está dando o dinheiro X de entrada, só que caso o financiamento seja negado, esse valor será devolvido. É muito importante ter esta cláusula especificando no contrato de compra e venda. Muita gente eu conheci, não foi pouca gente não, gente. Normalmente, por isso que eu falo, conhecimento salva a tua vida, tá? Estude. Ser pobre é uma coisa, pobre e burro é outra completamente diferente. Pobre a gente é, mano, mas pobre e burro já não dá. Você precisa ter o seu contrato de compra e venda com essa cláusula específica, que caso o financiamento não seja aprovado, ou caso não seja aprovado o valor 100%, o valor total, esse valor da entrada que você deu como sinal, ele terá que ser devolvido. E aí você não perde o valor total aí que você deu. Ah, muito importante, devolvido 100%, tá? Outra questão muito importante que você precisa analisar é sobre as taxas dali, principalmente se for apartamento. Se você comprar apartamento, lembre-se, apartamento tem condomínio. Todos têm. Pode ser o apartamento mais simples que você imaginar. Tem condomínio por conta do portão, né, que é automático, e por conta da limpeza semanal, que sempre vai alguém lá limpar as escadas, o corredor, as coisas ali, a área em comum. Então, devido a isso, até também manutenção de caixa de correio, manutenção de gás, se tiver, de portas, enfim, é cobrado esse valor da taxa de condomínio. Então, você precisa fazer o cálculo da parcela do condomínio mais do IMI. E aí, você tem que colocar no seu bolso. Esse valor cabe no meu bolso? Porque o que eu vejo muita questão de muita gente tendo que devolver o imóvel e o sonho virar um pesadelo e a casa acabar sendo hipotecada é porque as pessoas só colocam em pauta o valor do financiamento da casa. Aí, tipo, pensa, ai, deu 300 euros minha parcela, dá pra eu pagar. Beleza, deu 300 euros, mais a taxa de condomínio, mais a taxa de IMI que tu paga anualmente. E aí, deu no teu bolso? Se continuou dando, tudo bem. Se não, provavelmente você tem que procurar uma casa mais barata para essa parcela também ser mais em conta. Outra questão também que sempre me perguntam é qual o melhor banco? Qual o melhor banco para fazer meu financiamento? Me escuta aqui, escuta a tia Mila com muita atenção. Não existe melhor banco. Como assim, Mila, não existe melhor banco? Não tem aquele banco que tem uma taxa mais barata? Não. Cada banco oferece uma parcela diferente para cada cliente. Por exemplo, a Caixa Geral é muito conhecido por ter taxas pequenas, porque é um banco que tem vínculo com o governo. Só que você, por exemplo, pode conseguir uma taxa menor no novo banco do que na Caixa Geral. Por quê? Porque se você tiver mais vínculo com o novo banco, por exemplo, se você tiver conta no novo banco, algum cartão de crédito, fez algum financiamento com eles em algum momento da sua vida, eles acabam sendo mais baratos do que mesmo sendo ali um banco do governo. Não existe melhor banco. Tira esse negócio, tira da sua cabeça. Não existe melhor banco e não existe pior banco. O melhor banco é o que te oferecer a menor taxa. Inclusive, meu amor, quando eu fui financiar minha casa, eu procurei simplesmente em todos os bancos existentes de Portugal. Eu fiz simulação para ver o valor da taxa. No final, adivinha qual banco ficou mais barato? O Caixa Geral, né, que é o banco do governo. Só que eu não queria fazer meu financiamento por esse banco, porque é um banco muito complicado, é o banco que paga pensão, é o banco que paga aposentadoria. Então, assim, quinto dia útil do mês, meu amor, aquilo ali tá uma fila de 5 horas de relógio para você ser atendido, por uma coisinha simples. Então, eu não queria esse banco. Eu queria esse negócio na minha cabeça problemática, ter que ficar muito tempo na fila se eu tiver algum problema para resolver no dia de pagamento dos velhinhos dos aposentados. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei essa simulação que me passaram no Caixa Geral e levei pro Milênio, que foi o banco que fez meu
financiamento. Quando eu levei pro Milênio, eles cobriram o valor, ou seja, fizeram pelo mesmo valor de parcela. E aí eu fechei no Milênio. Por isso que eu falo pra ti, não existe melhor banco nem pior banco. O melhor banco, meu amor, é o que te dê a taxa mais barata. E não tenha vergonha. Banco tal fez a taxa mais barata, oxe, você ainda vai pegar e mandar pro banco Y pra ver se eles cobrem. E outro fator que você precisa também ter bastante atenção é referente à taxa. A taxa é que transforma o seu financiamento em pesadelo. Aqui em Portugal existem 3 tipos de taxa. Taxa mista, taxa fixa e taxa variável. Taxa variável para muitas pessoas vira um pesadelo. Por quê? Se você não souber o que você está fazendo de acordo com a tabela do Euribor e como está o mercado econômico e político do país no momento, sim, vira um pesadelo. Porque, por exemplo, você faz uma simulação, seu financiamento deu 100 e poucos euros. Você fala, Ui, Mia, meio 100 e poucos euros. e aí paga um ano e essa taxa vai para 400 e poucos euros. Passa mais 2 anos, vai para 600 e poucos euros. E aí você fala, e agora? Não tenho como pagar, tem que devolver a casa. E é isso que acontece com muita gente. Só que assim, você precisa saber sobre o que é cada taxa, saber como funciona cada taxa, saber o que significa Euribor, para você saber qual a melhor taxa a sua escolha. E outro ponto, não existe melhor taxa nem pior taxa. A taxa que teu gerente te indicar provavelmente não é a melhor. É a taxa que ele mais ganha comissionamento. Então por isso que eu falo que você precisa saber analisar qual é a melhor taxa pra ti, pra ninguém lhe passar a perna, meu amor. Inclusive, eu vou deixar um vídeo nesse exato momento aqui embaixo. Vai aparecer uma playlist pra você que quer se aprofundar mais, saber mais sobre cada pontinho de como conseguir comprar sua casa em Portugal, até mesmo conhecer a minha, que eu fiz um tour ali pela minha casa. Tem uma playlist aqui completa sobre pra quem quer morar uma casa e na outra aqui da sugestão aqui do lado, tá? Tem um vídeo só explicando sobre as taxas. Eu explico bem simplesinho. Você entendeu aqui esse vídeo? Foi uma linguagem simples pra ti? Não teve nada muito burocrático, muito científico, não, né? Foi aqui na linguagem que eu e você a gente se entende. Pois esse vídeo é igual. Apesar de ser um assunto muito complexo, porque sim, é muito complicado explicar sobre essas taxas e sobre o Euribor, mas eu expliquei da linguagem mais simples e fácil possível. Então, se você quer saber sobre as taxas, clica aqui. Se você quer, não, você vai clicar, porque se você não souber, eu vou te passar perto. Então você vai saber sobre as taxas. Se você quer um par completo sobre a situação, não somente sobre as taxas, mas também sobre escritura, documentação, entradas, enfim, tudo referente a comprar um imóvel, documentos, etc. Tem uma playlist completa aqui para você ter acesso, beleza? Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não esquece de deixar o seu like, eu tô vendo você aí, benção, que você não clicou no like. Então vamos lá? Deixar seu like. Deixar seu like. Me segue lá no Instagram, que é o Mila Britoque. E até o próximo vídeo.